Olá, nós estamos aqui hoje no programa Aliança com Você, o primeiro do ano, contando o testemunho do Arnon Júnior. Arnon, você ficou 7 dias direto fora de casa, 7 dias direto, sumido, só usando droga e bebendo muito e num mundo de prostituição. E você perde noção de algumas coisas, sabe? Você fica sujo, você fica... Não dá pra entender, não dá pra explicar essa sensação. Você perde uma noção geral até que a droga acaba. Então, num determinado momento de lucidez, eu não tinha um ponto de apoio mais. Eu tinha que sair do lugar que eu estava vivendo de cortiço em cortiço, de favela em favela, de ponte em ponte, sabe? Assim, uma coisa totalmente diferente da sua realidade. Deu um choque de realidade muito grande. Eu falei, meu Deus, meu pai me deu todo o conforto, o que eu estou fazendo da minha vida? E de repente eu voltei para casa. Aí a hora que eu voltei para casa, eu cheguei em casa, eu lembro que minha mãe me recebeu com um espanto, né? A minha irmã, ela estava telefonando, acho que era minha irmã ou minha mãe, as duas juntas, telefonando para os necrotérios para ver se o meu corpo estava em algum lugar, porque não tinha internet, não tinha nem esse compartilhamento de informação. E nem celular era do jeito que é hoje, né? Não tinha celular. E aí, eu tinha um pouco de dinheiro, e eu falei assim, eu vou rachar fora, porque dentro do meu coração, isso eu já tinha estudado música, já tinha estudado com os melhores professores, já tocava. Eu passava muito tempo também trancado dentro do quarto usando droga e tocando guitarra, né? O dia que eu toquei sem usar droga, eu falei, meu Deus, como eu toco mal, porque eu achava que eu tocava bem, mas eu estava sob efeito de droga, né? E aí eu falei assim, alguma coisa tem que aliviar meu coração, a música tem esse poder, sabe? E eu peguei a minha guitarra, peguei uma pedaleira que eu tinha, juntei algumas roupas, botei dentro de uma mochila, botei nas costas e falei, eu encontrei com meu pai. Na saída, eu cheguei mais à noite, encontrei com meu pai só acompanhando com os olhos, meio assustado. E aí eu cheguei na porta de casa e meu pai falou, onde você vai? Eu falei assim, eu vou embora. Eu vou embora. Eu já tinha mais ou menos um alvo, que era Sete Lagoas. Vou te explicar por quê. E aí meu pai falou, Deus te abençoe. Foi a frase. Você ficou frustrado com Fiquei. isso? Eu achei que ele ia pular em cima de mim. Não vai. Por favor, não vai. Não vai e tal. E eu fiquei frustrado com isso. E aquilo criou uma revolta gigantesca. E eu sabia também que eu tinha os problemas com a minha mãe. Eu achava que minha mãe tinha feito a cabeça do meu pai. Foi um inferno na minha mente. E aí eu tomei uma decisão um tanto estranha. Aí eu vim para Sete Lagoas. Eu peguei um ônibus para Sete Lagoas. E cheguei aqui com R$25 no bolso. Eu vim usando droga a viagem inteira e aí aconteceu aquele fato que eu te contei nos bastidores aqui. Ele me contou de uma primeira experiência espiritual que ele teve, gente, que ele nem sabia que era uma experiência espiritual. Nem sabia que era. Né? Eu sentei e comprei a passagem, fiquei tocando guitarra na rodoviária e um senhor sentou do meu lado, começou a conversar comigo e eu fiquei horas desabafando com ele. A partir daquele momento, ele disse que trocou a passagem dele para ir comigo. E eu entrei no ônibus. E ele foi conversando comigo o tempo todo, até chegar na divisa de São Paulo-Minas. Quando chegou na divisa de São Paulo com Minas, que tem uma das paradas do ônibus, eu desci para comprar mais bebidas, subi, fui ao banheiro do ônibus, usei droga, sentei, ele estava do lado da janela e eu do lado do corredor, e eu senti uma sonolência, aí o ônibus começou a dar ré para sair. No mesmo banco? No mesmo banco, ele estava do meu lado, ele estava preso. Não estava no corredor, não, né? Não, eu estava no corredor e ele estava na janela, grudado na janela. Porque na hora que você me contou, eu achei que era um de um lado do ônibus e o outro do outro, e o corredor no meio. Não, ele estava pior ainda. Na fileira. Exatamente. Aí o ônibus começou a dar ré e eu senti uma sonolência, dei uma pescada e quando eu levantei, ele estava do lado de fora do ônibus acenando para mim. Eu tomei um susto, né? Hoje eu faço até uma brincadeira com a galera que eu falei, meu Deus, essa é forte, essa droga foi forte. Eu falei, mas não, aquilo ali era real, eu procurei, vi a plataforma, o ônibus estava saindo, olhei o motorista, nada tinha acontecido, ele estava do lado de fora e eu fiquei calmo naquela hora. Me deu uma calma, me deu uma paz. Eu cheguei em Sete Lagoas. Quando eu cheguei em Sete Lagoas, eu mirei um boteco do outro lado da rodoviária. Da rodoviária, eu vi um boteco na rodoviária ali, eu falei assim, eu vou pegar os últimos R$25, nós estamos falando de R$25 no ano de 99, 2000. É muita grana, né? 20 anos atrás, 20 e poucos anos. Pois é, eu falei assim, eu vou chegar ali e vou gastar... Não, 16 anos, todo o meu dinheiro com bebida. Porque se não, eu vou arrumar alguma coisa que complemente a passagem e vou voltar. Eu queimei meu barquinho ali.
Falei, pronto. Pra não querer voltar. Tô aqui. E agora o que eu faço? Aí eu fui procurar abrigo na casa de um amigo meu, que é um músico também, que na verdade é meio parente, que é o Lúcio, um guitarrista, e fui morar com ele numa pensão, né? Um belo dia, ele tinha que tocar num bar da cidade, eu fui junto com ele. E chegando lá, nós conhecemos uma pessoa que estava procurando, assim, no meio da noite, procurando músicos para obter informações de banda, de banda, para fazer a formatura do irmão dela. Ela estava organizando isso, que no caso é a Tatiana. Vocês lembram da Tatiana, né, gente? A Tatiana esteve aqui no programa na semana passada, na semana retrasada, com a Bia, o milagre dela, aquela nenenzinha linda. E ela estava ali procurando, ela veio conversar comigo, que me viu arrumando os equipamentos dele, e eu falei assim, olha, você pode conversar com ele aqui, ele é músico da cidade, sabe, tem essas informações, eles têm uma banda baile, então assim, vai te atender. E sentamos à mesa e começamos a conversar. E no meio daquela coisa toda, eu sempre muito aéreo, né? Ela perguntou pra mim, e você, o que você veio fazer aqui? Você não é daqui, você é de São Paulo. Eu falei, sim, eu sou de São Paulo. O que você veio fazer aqui? Eu falei com ela, essa foi a frase. Falei assim, eu vim aqui para prosperar, vencer, juntar dinheiro, vou voltar para São Paulo e vou matar minha mãe com requintes de crueldade. Esse era o meu plano. Uau! Meu plano era voltar, eu tinha um ódio profundo da minha mãe. Que com certeza foi ainda mais ampliado com o fato do seu pai não ter te detido lá. Não, com certeza, aquilo ali para mim fechou todo o esquema. Minha mãe convenceu meu pai e agora ninguém me quer lá. Já tinha começado lá na infância quando ela não me deixou ir pra Disney. Meu pai estava para assinar o documento e ela falou que não queria que eu fosse. Então, a culpa da Disney, desde a infância. Eu alimentei, olha o que vem alimentando, Gente, né? Porque vem puxando. E aí eu tenho mania, não é espiritualizar tudo, mas aí você já começa, como assim? Desde a infância você vai alimentando aquilo ali, o inimigo já vai plantando uma sementinha. Já vai plantando, ele não dorme, né? Não. Então ele vai plantando coisas para montar um grande quebra-cabeça infernal na frente. Uau. E aí ela assustou, respirou fundo e falou, nós vamos conversar sobre isso. E ela foi trabalhando, a partir daí ela colou em mim, porque eu acho que ela nunca teve uma resposta dessa na frente dela. Começou a colar em mim, né, para me ajudar com isso. Aí vieram os problemas, ela descobriu o problema com as drogas, com tudo, essa coisa toda, e ela veio me tratando. O resultado da história é que ela perdeu tudo quando ela colou em mim. Uau. Perdeu tudo. Tudo, assim, literalmente. Eu fui um desastre na vida dela. A família dela toda não sabia mais o que fazer com ela, porque ninguém entendia como é que ela acreditava num cara como eu. Eu dei prejuízo demais. Na época a Tatiana já advogava? Já advogava. Eu lembro, ela formou um ou 2 anos antes de mim. Eu lembro dela na faculdade. Isso. E ela já advogava. E aí grudou em você, que era tudo totalmente o contrário. Ela recebeu uma ordem de Deus. E ela também, né, já havia entendido que aquilo ali estava acontecendo, porque Deus já havia profetizado na vida dela que viria um músico de fora. Ela só não imaginava que havia um cara tão complicado. E ela contou aqui pra gente que o senhor tinha falado com ela que ele não viria pronto, né? Mas eu vim destruído, né? Eu não vim semi-pronto ou meio, né? Foi assim, só o caco mesmo. Então, ela grudou em mim e ela sabia, ela tinha uma convicção. Ela e a pastora Neide, que era a profeta, que profetizou sobre a vida dela, ela sabia que era eu, então ela não podia largar. E foi no limite, no limite. Ela perdeu tudo, perdeu contas bancárias, dinheiro, nós tivemos um acidente de carro. Assim, ela veio assim, a família já estava desacreditando. Quando num grupo de oração, eu tocando, assim, eu fui liberto. Tocando. Como assim? O que aconteceu lá no grupo? A pastora lá pediu para eu tocar uma música. Você é músico, toca pra gente, né? Então, assim, eu sentava com a camisa aberta até aqui, de seda, né? O corpo era mais esbelto, né? Podia abrir a camisa, né? A camisa aberta aqui com um maço de Marlboro, né? 2 petecas de cocaína no bolso, para usar depois do culto. Né? E eu sentei, e ela pôs o violãozinho na minha mão, eu abri o livrinho, e nós começamos a cantar Grande é o Senhor, e na hora que eu dei o primeiro acorde, eu senti uma tonteira.
E Uai, mas não usei nada ainda, como assim, né? Eu ia tocando e ia caindo. Aí me levantavam, me amparavam, me davam água, eu tocava mais um pedaço da música e ia caindo. Quando chegou no final da música, eu estava liberto. Glória a Deus. Foi glória inacreditável. Deus. Foi a melhor sensação que eu tive na minha vida. Glória a Deus. E depois disso, Arnon, depois desse culto, dessa música, né? Essa música marcou muito a minha vida. Depois dessa música, aí ela começou a compartilhar as vontades que Deus tinha para minha vida. Eu falei, olha, você vai dar aula, você vai sair, vai fazer isso, isso e isso. Eu era um cara que morava num barracãozinho, não tinha nada mesmo. Tinha um colchão no chão, peguei pneumonia 2 vezes, porque dormia no colchão no chão. A Tatiana que cuidou de mim, mas a vizinha da casa da frente que alugou para minha casa. E aí o meu foco foi um só. Eu precisava ler a Bíblia. Era uma fome que se eu pudesse amassar a folha e empurrar a goela abaixo, eu fazia. Se fosse mais fácil, mas tem que ler, né? Em vez de comer fisicamente. E eu levantava de manhã, quando eu vi que eu estava liberto, assim, me deu tanto nojo da minha vida passada que eu orei a Deus para que eu pudesse esquecer disso. Porque aquilo me atormentava. E aí, é porque você tem assim a real noção do tanto que você feriu Deus com tudo aquilo, com toda aquela atitude. E aí eu comecei a ler. Então, eu dormia no colchãozinho, no chão, e em sinal de humilhação, todo dia de manhã, quando eu acordava, eu me virava do colchão para o chão com o rosto para baixo, porque eu queria levantar da cama me humilhando. Todos os dias. E eu passava horas lendo a Bíblia, horas lendo a Bíblia. Não tinha nada para fazer, né? Aí ela falou que eu iria dar aula, que eu ia ter uma escola de música, mas antes disso, a Tatiana que praticamente sustentou, porque ela via que eu precisava de alguma coisa, ela via meu pai, ela foi intermediária. Você começou a voltar a ter contato com a sua família? Sim, a Tatiana que fez isso, porque a família também, ela não tinha o que fazer, não sabia como fazer. Não é que meus pais me abandonaram, meus pais nunca me abandonaram, só que eles não sabiam como fazer. Então a Tatiana ligou, aí meu pai depositava um dinheiro para ajudar na minha nova vida, digamos assim, na conta dela, e ela que vinha e regrava. Eles acreditavam nessa nova vida? Estava pagando para ver. Estavam pagando para ver, né? Mas como todo pai e mãe, uma milha a mais. Ainda sem entender, mas eu acredito que pai e mãe deve ser assim, uma milha a mais. A esperança de que o filho vai ficar bem, né? E assim foi. Então eu fiquei muito tempo lendo a Bíblia. Eu fiquei praticamente 1 ano lendo a Bíblia todo dia, assim, muitas horas do dia. Muitas horas. E aí eu conheci um pastor, pastor José Cavalheiro, na época. Ele me acolheu de verdade. Só que ele me pôs para tocar no culto da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado de manhã, do sábado de noite, do domingo, colava em mim. E no único dia que eu tive uma recaída que eu falei, hoje eu vou usar droga, 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, eu tava prontinho para escapar. Ele bateu na porta de casa, tam. Aí eu escondi na cama. Olha só, tô dentro da casa, tudo apagado. Eu escondi na cama, me cobri. Olha o que é o pecado, né? Aí ele pegou e falou assim, irmão Arnon, pode levantar daí, seu safado, que Deus já me falou que você estava saindo para fazer coisa ruim. Uau! Eu tive que abrir e levantar a porta. Ele ficou lendo Bíblia comigo a noite inteira, a madrugada, até o dia amanhecer. Glória a Deus! Foi muito bom, né? A gente lembra disso com muito carinho. E isso a Tatiana com uma participação ativa, grudada em mim o tempo todo, né? Afinal de contas, ela estava investindo na pessoa que Deus havia prometido para ela. Sim. Olha o que é o propósito, né? A pessoa tem um entendimento. Então ninguém ao redor entendia. Para todo mundo aquilo era uma perda de tempo. Doideira dela, né? Doideira. Porque hoje em dia a gente vê muitos casais, conhece uma moça bonita na igreja, o cara legal, e aí você ora para saber se aquilo é de Deus, e aí se a unha dela tá de um esmalte da cor que você não gosta, não é mais de Deus. E a Tatiana enfrentou tudo, né? Tudo. Ela foi, assim, nós passamos situações, ela passou, né, situações de humilhação comigo na rua, assim, pública, sabe? Aguentou tudo calada, com uma força extraordinária. E depois acabou que essa força que ela teve no início do relacionamento, você teve com a espera da Bia, né? Foi. Aí o que aconteceu? Aí nós... A gente ainda vai chegar lá na história da Bia, mas como que foi essa...
Porque a mudança, por mais que ela seja relativamente rápida, nem tudo muda de uma vez, né, Arnon? Por exemplo, o seu relacionamento com sua mãe. Quanto tempo depois você parou de querer matar ela? Depois, Deus assim, tirou do meu coração aquela vontade de morte. Você não queria matar, né? Mas ainda não amava. Mas eu também não queria papo, não. Eu ligava para São Paulo para falar com meu pai, mas não falar com a minha mãe, não. De vez em quando ela queria falar comigo e aquilo foi sendo trabalhado aos pouquinhos. Minha mãe morreu de uma morte muito ruim, né? E um pouquinho, mas antes disso, nós fizemos 3 viagens. Eu chamo que as 3 viagens missionárias do Arnon para São Paulo. Uma para mostrar para meu pai que eu estava bem. Meu pai olhou, tudo bem. Vamos ver até onde vai. Quanto tempo vai durar? Depois, fomos de novo já com a Tatiana. Eles conheceram, aí isso a gente já estava namorando, né? E aí aconteceu um fato muito interessante nessa viagem, porque a proximidade de Deus uniu a gente de uma forma tão intensa, sabe? Que eu falei assim, eu preciso me casar com essa mulher. Eu preciso me casar com ela. Nós nos envolvemos, foi muito lindo e começamos a trabalhar na igreja juntos, a fazer tudo isso junto. Foi uma coisa muito bacana e eu falei assim, eu queria fazer uma surpresa para Tatiana. Eu queria ficar noivo, né? E aí nós chegamos em São Paulo e eu pensei comigo, vou falar para meu pai para ele me emprestar dinheiro para eu comprar 2 alianças para a gente ficar noivo. Quando eu cheguei na casa da minha avó, a minha avó ficou parada olhando pra gente, assim, eu fiquei, será que vovó tá percebendo alguma coisa estranha? Ela subiu a escada da casa, voltou e chegou pra mim e falou assim, falou pra ela, você ama meu neto? Assim, falou pra mim, se você ama essa moça, você vai se casar com ela? Eu, sim, vó, por quê? Porque seu avô perdeu tudo, meu avô morreu de câncer. Seu avô perdeu tudo o que tinha. E ele me falou, só sobraram as nossas alianças. E ele me disse que quando você estivesse precisando, tudo o que era dele, eu teria que dar para você. Só sobraram as nossas alianças. Uau! Aí ela pegou e pôs a aliança no dedo da Tatiana e pôs no meu dedo. Nós ficamos noivos ali. Uau! Gente, nós vamos fazer um intervalo só para recuperar o fôlego aqui. E a gente volta rapidinho para contar o final dessa história. Uau!